Fala, pupilinhos! Tudo bom com você? Tudo bem, minha mãe tá ótima, que bom que você perguntou. Então vamos lá, vamos estudar isso daqui, que é uma das grandes dúvidas da humanidade até hoje. Por que não? Todos nós, alunos brasileiros, nesta vida, já sofremos com isso daqui quando a professora colocava o famoso VTD, VTDI na lousa. Quem nunca? Quem nunca escorreu uma lágrima? Quem nunca chorou em posição fetal em sua cama? Eu sempre, não é mesmo? Então eu garanto a você que você vai sair dessa aula. Eu vou explicar de uma maneira muito rápida, muito objetiva para você, e você vai sair dessa aula entendendo este conteúdo, tá bom? Tanto para sua prova de vestibular, Enem, concurso, isso daqui serve para tudo. É a mesma regra para todo mundo, tá bom? Não tem exceção. Vamos lá, gente. Vamos dar uma olhada aqui no que? Eu coloquei uma plaquinha de aviso. Todo mundo entende essa plaquinha aqui bonitinha para você, tá? Aviso: utilize o corrimão. Utilize o corrimão. Pouco texto, nada demais, certo? Quem utiliza algo ou utiliza alguma coisa. Neste caso, o aviso ele manda você utilizar o quê, queridinho? Isso, queridinho, corrimão. Tudo bem? Porque quem utiliza algo, utiliza alguma coisa. Utiliza o quê? O corrimão. Então eu posso dizer que o corrimão é um complemento do verbo utilizar? Sim, ele completa, né, o sentido do verbo. Logo, ele é aquilo que nós chamamos de complemento verbal. Porque tudo que completa, olha que lógico, tudo que completa o sentido de um verbo, nós chamamos de complemento verbal. Tudo que completa o sentido de um nome, nós chamamos de complemento o quê? Isso, meu amor, nominal. Que bom que você gritou que eu ouvi daí. Tudo bem? Complemento verbal e complemento nominal. Até aqui tranquilo. Sabe o que não tá tranquilo? Se você não clicar nesse botãozinho agora de inscrever-se. Ó minha lágrima aqui. Tudo bem? Boquinha espumando agora aqui, de nervoso. Clica aqui, compartilha esse vídeo com seus amigos, tá bom? Fala assim: essa professora lá sensual maravilhosa, essa professora lá, professora é sucesso universal mundial da galáxia, tá? Compartilha e dá like nesse vídeo aqui para eu fazer mais para você. Olha só, então, beleza, temos aqui um complemento verbal que completa o sentido de um verbo. Na oração, temos diversas palavras que se relacionam ou ao verbo ou ao nome, né? Temos palavras, por exemplo, que se relacionam ao substantivo. Menina bonita ou bonita se relaciona ao nome, é um complemento nominal. Tudo bem? É um adjetivo que se relaciona ao nome. Vamos focar a nossa aula no complemento verbal, que é isso que nós vamos estudar. O complemento verbal é um termo que se junta ao verbo para indicar a circunstância em que ocorre a causa verbal. Tudo bem? Então, às vezes o verbo, lembra que nós estudamos isso na aula? Eu vou deixar um card aqui em cima para você, é só clicar na aula de transitividade verbal. Às vezes o verbo sozinho ele não tem sentido. Então ele precisa de algo que dê sentido para ele, que é esse complemento verbal, ele vai receber um nome, né? Os verbos em língua portuguesa, como nós estudamos, eles podem ser transitivos e intransitivos e também são bitransitivos, que nós estudaremos, certo? Transitivo e intransitivo, só para lembrar. Transitivo, a aula vai aparecer aqui em cima. Precisa de complemento. Intransitivo, como in significa não, ele não precisa de complemento. Tudo bem? Não precisa do complemento. Vamos olhar. Na prática, vamos entender esse objeto. O objeto, ele se relaciona ao verbo só. O objeto, ele pode ser direto e indireto. E aí é que dói o nosso fígado. Por quê? Como que eu sei que ele é direto ou indireto? O que diferencia um do outro? Vamos estudar. Objeto direto. Eu viro para você e falo o seguinte: a criança destruiu. Você vira e fala assim: tá, professora, destruiu o quê? Vocês percebem que o verbo destruir sozinho, ele não tem sentido? Então eu falo assim: a criança destruiu. Verbo transitivo, ponto. Porque verbo transitivo é aquele que precisa de complemento. Só isso, gente. Só isso. Tudo bem? Verbo transitivo. Destruiu o quê? Minha casa. A criança destruiu minha casa. É isso que ela destruiu. Aí, quando eu vou olhar o que completa o sentido do verbo, tudo bem? Começa com minha. Minha é um pronome possessivo. Minha é meu, é minha. Tudo bem? Temos um pronome após o verbo. Põe isso na sua cabeça. Toda vez
Toda vez que você tem um verbo transitivo, que é aquele que precisa de complemento, e após esse verbo transitivo você tem um pronome, um numeral, qualquer coisa, um substantivo, um adjetivo, tudo bem? Qualquer coisa que não seja um artigo, qualquer coisa que não seja preposição, este objeto aqui, que completa o sentido do verbo, ele vai ser um objeto direto. Se o objeto é direto, o que você faz? Você só copia, né? Verbo transitivo direto. Vai ficar mais claro ainda. Segura aqui comigo. Rafael comeu. Rafael comeu. Quem come, come algo, come alguma coisa. Mente suja. Quem come, come algo, come alguma coisa. Rafael comeu o quê? O pedaço do bolo. Vou completar dessa forma. Quem come, come algo, come alguma coisa. Mente suja. Comeu o quê? Pedaço. Tudo bem? Tá aqui. O que você tem que olhar? O que vem após o verbo? O complemento, esse objeto, ele começa com o quê? Neste caso, ele começa com um artigo. Toda vez que eu não tiver preposição após o verbo, o complemento, o objeto, ele é um objeto direto. Se o objeto é direto, você só copia, verbo transitivo, direto. Por quê? O que eu quero dizer com isso? Meu namorado discordou. Que erro, não é mesmo? Que erro! Meu namorado discordou. Quem discorda? O verbo sozinho não tem sentido, certo? Porque quem discorda, discorda de algo, discorda de alguma coisa ou discorda de alguém, que é arriscado. Verbo transitivo porque precisa de complemento. Discordou de quê? De mim. Meu namorado discordou de mim. Jaz. Quem discorda, discorda de algo. Observem que quando a gente faz a pergunta para o próprio verbo, a gente já percebe se tem preposição ou não. Quem come, come algo. Quem discorda, discorda de algo. A própria resposta que você dá para o verbo, você já percebe que tem preposição. Toda vez que o verbo for transitivo e o complemento dele iniciar por uma preposição, ele é um verbo transitivo e indireto. E o objeto é o quê? Indireto. Tudo bem? Se o objeto é indireto, você só copia, tá, gente? Não tem erro. Só copia o que é o objeto. Então, o que diferencia o objeto direto do indireto? Todo indireto tem o quê? Preposição. Muito bem, ouvi você gritar. Para de gritar. Objeto indireto. Eu viro para vocês e falo assim, gente, tudo bem? Gosto. Você vai me perguntar o quê? Gosta de quê? Porque quem gosta, gosta de algo, de alguma coisa ou de alguém. Poxa, crush. Que? Gosto de estudar. Gosto de estudar. O que veio após o verbo? Preposição. O verbo precisa de complemento? Precisa. Verbo transitivo. O complemento tem preposição? Tem preposição. Verbo transitivo indireto. Qual o segredo? Não tem segredo. Objeto direto preposicionado. Por que eu coloquei isso aqui? Porque eu sei que vocês vão colocar no comentário. Mas existe um tal de objeto direto preposicionado. Por motivos estilísticos, para dar ênfase ou evitar ambiguidade, existe um objeto direto preposicionado. O verbo não deixou de ser transitivo direto. O verbo não deixou de ser transitivo direto. O verbo ele não pede preposição após ele, mas por motivos de estilística, para dar ênfase ou para evitar a ambiguidade, às vezes nós colocamos uma preposição num verbo que não pede preposição, que é o verbo transitivo direto. O que é ambiguidade? Eu acho que o que pode mais pegar vocês. Ambiguidade é duplo sentido. Então, para evitar esse duplo sentido, eu coloco uma preposição depois de um verbo que não pede preposição. Vamos dar uma olhada. O samurai sacou a espada.
Por uma questão estilística, eu viro e falo que ele sacou da espada. Porque quem saca algo, saca alguma coisa ou saca alguém. Né? Saca alguém do bolso, assim. Direto acontece com seu amigo pequenininho. Então, ó, algo, alguma coisa, alguém, isso tudo aqui é o quê? É pronome. O verbo, ele não pede preposição depois dele. Mas por uma questão de estilo, eu vou e coloco, ele não sacou a espada, ele sacou da espada. Tudo bem? Ai, professora, se na prova cai desta forma, vai ter lá a opção para você falando que é um objeto direto preposicionado. Mas de forma geral, as provas não colocam isso. De forma geral, o verbo transitivo direto é direto. Transitivo indireto é indireto. Eles não ficam colocando muito isso daqui, não. Até mesmo para não dar recurso, para não dar uma série de problemas lá na frente depois que saírem os gabaritos, tudo bem? Aqui, ó, olha só. Nós amamos a cidade. Nós amamos esta cidade, né, na verdade. Quem ama, ama algo, ama alguma coisa ou ama alguém. Mas, para evitar a ambiguidade, eu viro e falo assim, nós amamos, se eu falar que nós amamos algo que é de Deus é dele. Mas, para evitar um outro sentido, eu vou e coloco uma preposição na frente, se eu vir e falo assim, nós amamos a Deus, porque nós amamos ele. Não algo que é dele. Você tá entendendo? Se eu não coloco aqui, no caso, a preposição, eu posso gerar um duplo sentido para quem lê. Por isso que, nesse caso, o verbo transitivo direto, ele fica preposicionado. Ainda tô emocionada, gente. Essa aula aqui me emocionou. Sabe o que vai me emocionar mais ainda? O seu like nesse vídeo, a sua inscrição neste canal Sucesso Universal Mundial da Galácticos, entendeu? E entra lá no nosso site para ter acesso aos nossos cursos completos, tanto de correção de redação, quanto literatura, gramática completa. Tem tudo lá para você, gente. Linguagem, redação, gramática, tanto para concurso quanto para Enem, vestibular, tudo para sua necessidade. Me segue aqui, ó. Me segue aqui, crush. Me segue lá no Instagram. Eu vou te seguir de volta, eu vou fuxicar a tua vida, porque é isso que eu faço melhor, tá bom? Um beijo nesse seu coração. Eu te encontro aonde? Isso na nossa próxima aula aí. Tchau.